Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Vou, nessa oportunidade, apresentar para vocês a metodologia de cálculo para analisar a viabilidade de um investimento, do retorno de uma aplicação, ou até mesmo da execução de um contrato. Estaremos demonstrando de forma prática a viabilidade de um investimento e o seu retorno em função dos recebimentos e da atualização desses valores ao longo do tempo. Queremos apresentar, através do cálculo da TIR e do valor presente, a condição de analisar a viabilidade do investimento, de uma aplicação ou até mesmo de um contrato de vendas ou prestação de serviço. Então acompanhe atentamente esta apresentação, que será aprender a fazer os cálculos e também a analisar determinadas situações, podendo inclusive utilizar a metodologia para fazer comparativos entre um tipo de investimento ou outro, podendo analisar qual trará o melhor resultado financeiro. Sou José Mata Guilherme, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Como colocado, a nossa proposta é trazer para vocês uma metodologia que permita avaliar determinado projeto ou investimento e verificar a real possibilidade de retorno ou até mesmo comparativo entre um ou outro investimento. O que iremos ensinar aqui é fazer uma análise de investimentos utilizando o Payback, a TIR e a TMA. Antes de mais nada, vamos fazer um breve comentário sobre cada um deles. Payback, TIR e TMA. Payback. Payback é o indicador financeiro que mede o tempo necessário para recuperar o valor investido em um projeto ou aplicação. A palavra payback vem do inglês e significa retorno ou recuperação. O payback é uma ferramenta importante, pois ajuda a avaliar a viabilidade de um negócio. TIR, taxa interna de retorno. TIR é a taxa necessária para igualar o valor do investimento, ou seja, o seu valor presente, com seus respectivos retornos futuros ou saldos de caixa gerados em cada período. Sendo usada em análise de investimentos, significa a taxa de retorno de um projeto. Ela é obtida através do uso de uma fórmula bastante complexa, que seria dificilmente calculada de forma manual. Aqui nesse nosso trabalho, nós estaremos utilizando a fórmula da TIR dada pelo Excel. TMA, taxa mínima de atratividade. TMA é a taxa de juros que representa o valor mínimo que um investidor pode buscar no mercado financeiro para remunerar um investimento ou aplicação. Vamos agora para a parte prática, que cada um desses elementos será melhor compreendido. Vamos avaliar um investimento de 10 milhões de reais, que vai ser retornado em 6 anos, no valor de 2 milhões e 200 mil reais por ano. Isso daria, no final do período, um montante de 13 milhões e 200 mil reais, ou seja, um lucro líquido de 3 milhões e 200 mil reais. Num primeiro momento, parece ser um investimento ou um projeto bastante atrativo, mas em se tratando em investimentos ao longo do tempo, é importante lembrar que devemos analisar esses valores, reportando-os ao valor presente, utilizando-se uma determinada taxa, que pode ser o desconto da inflação, ou um valor já determinado em contrato, ou então avaliar a taxa média de remuneração aplicada no mercado financeiro, que pode ser, como nós vimos, a TMA, a taxa de atratividade. Então, para exemplificar, aqui no sexto ano, esse valor de 2 milhões e 200 mil, aplicado sobre ele o valor da taxa de desconto de 10%, trazendo a valor presente, no caso aqui utilizando a função do Excel, onde nós temos para o valor presente a inserção da taxa, no caso 10%, mais o número de períodos, que seria 6, que seria o sexto ano, o valor de pagamentos, podemos deixar zerado, uma vez que não temos aqui aportes durante o período, menos o valor final, que seria o valor de 2 milhões e 200 mil reais. Então, aplicando a fórmula do Excel, me deu o resultado de R$ 1.241.842,65 reais, que representa então o valor atual desses 2 milhões e 200 mil reais que irei receber daqui a 6 anos. Então, neste caso, aplicando esta fórmula para cada um dos períodos, na verdade, eu estaria recebendo, em valores atuais, R$ 9.581.573,54. Então, se pegarmos este valor, que é o valor atualizado corrigido, pelo valor investido de 10 milhões, representa aqui um resultado negativo de R$ 418.426,46. Então, este é o cálculo que iremos aprender a fazer, que vai nos possibilitar analisar todas essas condições. Então, vamos lá. Tem que definir qual seria a taxa de atratividade. Pode ser uma média, que é aplicada no mercado financeiro, ou até mesmo o valor que eu queira receber como retorno. Então, no caso aqui, foi atribuída uma taxa de 10% ao ano.
Então nós temos aqui a situação do nosso investimento. Então no primeiro momento eu apliquei 10 milhões de reais e vou ter um retorno deste valor em 6 parcelas de 2 milhões e 200 mil reais, ou seja, pelos próximos 6 anos. Então a partir do investimento, a cada ano eu vou receber 2 milhões e 200 como remuneração. Então eu estarei aqui recebendo pelo contrato ou pelo investimento um valor anual de 2 milhões e 200 mil reais, que me dá um total, como nós vimos, de 13 milhões e 200 mil reais, ou seja, um retorno de 3 milhões e 200 mil. O primeiro elemento que iremos trabalhar aqui é a identificação do payback, que vai me demonstrar a partir de quando eu queria começar a ter retorno sobre o meu investimento. No caso aqui, seria no quinto ano. Como podemos perceber aqui, a partir do quinto ano, o meu saldo acumulado começa a ficar positivo. Ou seja, eu investi os 10 milhões, no primeiro ano eu recebi 2 milhões e 200, fiquei com um saldo de 7 milhões e 800, no segundo ano eu recebo mais 2 milhões e 200 e fico com um saldo de 5 milhões e 600 e assim sucessivamente. Ao chegar no quinto ano, eu tinha um saldo de 1 milhão e 200 e recebi 2 milhões e 200, ficando com um saldo positivo de 1 milhão. Então é no quinto ano que eu zero o valor aplicado no meu investimento e daí então passo a receber o retorno sobre o mesmo. Ou seja, o meu saldo começa a ficar positivo. Então se olharmos apenas para a tabela, o payback é identificado no momento em que o nosso saldo acumulado se torna positivo. Se a nossa tabela, por exemplo, fosse mensal, talvez tivéssemos mais dificuldades para identificar o momento exato do payback. Então, para facilitar o processo, eu posso utilizar no Excel a função CONTC, seria igual fonte.c, abre parênteses, a tabela que nós queremos analisar, que fará a contagem de quantos valores são negativos, ou seja, menor do que zero. E ele me retornou aqui, então, o quinto período. Digamos que o meu valor positivo já fosse aqui no segundo ano. Então veja que já me retornou aqui com o segundo período. Então nós já temos aqui a TMA e também o payback. Vamos ver agora como calcular a taxa interna de retorno, que para o qual também estaremos utilizando uma função do Excel. Então a função seria igual TIR, abre parênteses, e o conjunto de células que serão analisados. No caso aqui, seria relativo a todo o período do investimento, desde o momento zero até o último mês. E ele me retornou aqui automaticamente, então, a taxa de 8,55 por 95%. Cabe lembrar que, por se tratar de um desembolso, ou seja, de uma série de recursos, nós devemos utilizar aqui o valor do investimento como negativo, permitindo que o Excel entenda e faça os cálculos corretamente. O valor acumulado, então, seria, como estou iniciando aqui com um valor negativo, então, ao invés de pegar o valor das retiradas e diminuir do valor inicial, eu vou somá-lo. E vou poder calcular aqui também o saldo do valor presente do meu fluxo de investimento, que pode ser dado pela seguinte função, que seria igual a VPL, abre parênteses, o valor da taxa de desconto a ser aplicado, no nosso caso aqui, a TMA, ponto e vírgula, a série dos pagamentos a serem recebidos, no caso aqui, os 6 períodos de 2 milhões e 200 mil reais, fecho o parênteses, e como eu quero encontrar o saldo, eu somo ao valor do meu investimento. Então, o saldo aqui ficou negativo em R$ 418.426,46. Como já havíamos percebido aqui no nosso fluxo anteriormente. Então, aqui na nossa tabela, eu vou ter os períodos, vou ter o fluxo de caixa, que seria o investimento, e depois os valores das parcelas recebidas, o cálculo do valor acumulado, que nada mais é que a evolução do saldo a cada recebimento. E aqui eu tenho o fluxo descontado de cada período. Então, no momento 0, eu tenho os 10 milhões de reais. No período 1, eu vou trazer os 2 milhões e 200 ao valor presente, aplicando a taxa de 10% para o período B11, que é o período 1, pois nesse caso eu não estarei fazendo aportes. Eu posso deixar 0 ou simplesmente os 2 pontos e vírgula, e menos o valor a ser recebido, que no caso, 2 milhões e 200 mil reais. E assim eu aplico a fórmula para todos os períodos, trazendo ao valor presente os 2 milhões e 200 mil reais recebidos em cada período, e totalizando aqui 9 milhões 581.573 reais e 54 centavos. Com isso eu obtenho aqui um novo saldo acumulado, considerando essas atualizações. Então eu tenho aqui o saldo inicial de 10 milhões, no segundo momento, no primeiro ano, eu vou ter os 10 milhões menos os 2 milhões, que é o valor atualizado a valor presente, e assim sucessivamente. Então, essa seria uma das formas de fazer esses cálculos. Vamos fazer aqui, então, uma breve análise deste investimento.
Então eu tive aqui um saldo negativo para o valor presente da aplicação nessas condições. Então eu tenho aqui que quando o valor presente for menor que zero, a operação é inviável. E geralmente, quando ela for maior que zero, é viável. Com relação à taxa interna de retorno, quando ela for maior que a TMA, a operação é viável. Quando a TIR for menor que a TMA, que é a taxa de atratividade, a operação seria inviável. Vamos supor que essa mesma aplicação de 10 milhões de reais em outra instituição financeira fosse dada da seguinte forma. Teria o retorno aqui para mais 2 anos, sendo 2 milhões no primeiro ano, 2.200 no segundo, 2.400 no terceiro, 2.600 no quarto, 2.800 no quinto, 2.600 no sexto, 2.500 no sétimo e 2.400 no oitavo ano. Eu tenho agora a seguinte condição. O meu payback continua sendo, no quinto ano, a taxa interna de retorno ficou na faixa de 17,03%, o saldo do valor presente, ou seja, da atualização dos meus valores recebidos, ficou em R$ 707.797,36, demonstrando agora que apesar de eu ter 2 anos a mais para o retorno do investimento e no primeiro período receber até menos do que na situação anterior, no final da operação ela se torna viável, uma vez que vou ter um retorno de quase o dobro do valor investido e o meu saldo atualizado na faixa dos R$ 708 mil. Digamos que eu assumisse aqui uma TMA de 18%. Como essa taxa é maior que a TIR, novamente, o valor do investimento retornou como negativo. Outra situação, quando viesse com a TMA em 10% e eu recebesse 2 milhões de reais todos os meses. O investimento ainda seria viável. Se eu recebesse 2.400 no primeiro ano, depois menos 200 mil por ano, embora me remunerasse 3 milhões e 600 mil reais, levando-se em consideração a TMA aplicada, ele se tornaria inviável, pois certamente se eu aplicar esse valor de 10 milhões de reais a uma taxa de 10% ao ano no mercado financeiro, o retorno obtido será maior do que os 3 milhões e 600 mil obtidos aqui nesta operação. Pois então, apresentamos aí uma metodologia que pode auxiliar a avaliar a viabilidade ou não de um investimento ou de um negócio, ou até mesmo de um contrato de trabalho, onde são envolvidos investimentos e possíveis retornos sobre os mesmos, possibilitando assim que faça uma análise adequada em relação ao resultado obtido que venha realmente a trazer benefício financeiro para o investimento. Aqui aprendemos conceitos e aplicações do payback, da taxa interna de retorno e também de como trazer ao valor presente determinado valor utilizando uma taxa de desconto. No nosso caso aqui, a TMA. Terminando a nossa apresentação, se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma colocação a fazer, deixe aí o seu comentário. E se você gostou deste material, já dê aí o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.